Paz do Senhor, queridos, boa noite. Estamos aqui para iniciar mais um culto de ensinamento da Palavra de Deus, um culto de escola bíblica, onde nós vamos refletir na Palavra de Deus. E hoje o nosso tema é o mistério da unidade revelada, nossa lição de número 9. E eu quero te convidar a ficar conosco para nós juntos adorarmos a Deus. Nós vamos louvar agora o nome do Senhor, vamos orar e vamos apresentar você, sua casa e sua família. Reúna aí os seus familiares, os seus entes queridos. Vamos reservar esse momento no meio da nossa semana, plena quarta-feira, e vamos adorar a Deus. Que nós possamos dizer como salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É por causa de tudo aquilo que Deus é, e é por causa de tudo aquilo que Deus tem feito por nós, que nós vamos louvar e exaltar o seu nome. Então convidamos você, sua família, os seus entes queridos, para juntos agora nós prestarmos um culto de louvor e adoração a Deus, e meditarmos na sua palavra e crescermos em conhecimento e em graça, porque para isso nós fomos chamados, ok? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento que o Senhor nos concede, a oportunidade de estarmos reunidos no teu nome, para adorar, para louvar a ti, para aprender da tua palavra, Pai. Abre o nosso entendimento nesta noite para recebermos a luz do teu Espírito Santo, para que possamos ter revelado a tua palavra aos nossos corações e que possamos crescer em conhecimento e em graça nesta noite, Pai. Recebe o nosso culto, recebe os nossos louvores. Olha por aqueles que estão, ó Pai, nos acompanhando neste momento, por esta live, que eles possam ser edificados e abençoados pelo Senhor. Nós oramos por cada família, nós oramos por cada pessoa que faz parte da ADJL, a Assembleia de Deus Jardim Letícia. Te agradecemos pela vida de cada familiar, Pai. Te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos, obreiros e amigos que fazem parte da nossa igreja. Oramos por cada um deles agora e por seus entes queridos. Apresentamos também esta região, ó Pai, na qual nós estamos inseridos como a tua igreja, que a gente possa ser, ó Pai querido, um canal de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Oramos também por aqueles que nos acompanham por esta live no Facebook, Pai, que eles possam ser ricamente abençoados pelo Senhor, tocados pela tua palavra, inspirados pelo teu Espírito, Senhor, a te conhecer e a te servir cada vez melhor. Olha por aqueles que estão enfermos, ó Deus, e traz cura. Olha por aqueles que estão oprimidos, ó Deus, e traga libertação no nome precioso de Jesus. Aquele que está com o coração pesado e atribulado, que ele possa receber paz da parte do Senhor, Deus. É o que nós queremos neste momento para a vida daqueles que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar depois por este vídeo, Pai. Que a tua bênção seja sobre todos. Recebe nosso culto nesta hora. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos louvar a Deus com o hino, que é o hino de número 2 da harpa cristã. O título desse hino é Saudosa Lembrança. Nós vamos louvar a Deus com um hino que nos remete a pensar no céu, a lembrar de tudo aquilo que Deus é e de tudo aquilo que Ele faz por nós. E essa é a grande esperança da igreja, é um dia ver a Deus face a face, é um dia estar com o Senhor Jesus. Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar. Ele foi
viver. Ela muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Glória a Deus, que esperança gloriosa essa que nós temos de um dia estar com o Senhor e vê-lo face a face. Se você ainda não conhece a Cristo, ainda não entregou a sua vida para Ele, esse é o dia agradável de salvação. Entregue o seu coração e a sua vida a Deus e confie nele, e um dia você poderá vê-lo também face a face. E a Bíblia é repleta de promessas de Deus. O escritor que já dorme no Senhor, o pastor Antônio Gilberto, ele diz que na Bíblia temos 32.000 promessas de Deus. E hoje nós vamos louvar a Deus com mais um hino da harpa cristã, que é o 107, que o título é Firme na Promessa. Que você esteja firme nas promessas de Deus e não venha desfalecer o seu coração nesta noite. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do céu, amor, firme nas promessas de Jesus. De Jesus com Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de
firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Queridos, quando nós estamos firmes nas promessas que Deus nos fez, a nossa vida se torna uma vida inabalável. Não vai ser qualquer luta, qualquer tribulação, qualquer perseguição ou qualquer calúnia que vai nos tirar da presença de Deus. Então firme a sua vida naquilo que Deus falou, naquilo que Deus disse, nas promessas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confie nele, coloque o seu coração firmado na palavra de Deus, porque aqui estão as maiores e as melhores promessas de Deus para a nossa vida. E antes de nós meditarmos na palavra de Deus nesta noite, nós vamos louvar a Deus também com o hino de número 15, que é um hino que fala sobre conversão. Ele fala da nossa mudança quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado, ele sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz,
Conhecei no excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Foi na cruz, queridos, que um dia nós vimos, através da pregação do Evangelho, os nossos pecados, todos eles sobre Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que não há um justo sequer que só faça o bem e que nunca peque. E a Bíblia diz que o salário do pecado ele é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nesta noite, se você ainda não conhece a Cristo, você pode, aí onde você está, entregar o seu coração para Deus, a sua vida, porque a Bíblia fala que aquele que entrega a sua vida ao Senhor, o seu nome será escrito no livro da vida para o grande dia da redenção. Tudo que está acontecendo no mundo, para nós que servimos a Deus, não é uma novidade, porque a própria palavra diz, a própria palavra de Deus nos diz e nos revela que sinais apontariam para quando estivesse próximo o dia de Jesus vir buscar a sua igreja. Então eu gostaria que você nesta noite levasse o seu pensamento até o céu e pensasse em Deus, que você possa se arrepender dos seus pecados. O que é arrependimento, pastor Davi? É se entristecer pelos seus erros, mas não é só se entristecer, é mudar de direção, é buscar conversão no Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. O tema dessa nossa lição, dessa semana, é a unidade. Nós vamos falar sobre uma das coisas mais importantes na vida da igreja, que é o mistério da unidade revelado. Nós vamos entender pela palavra de Deus que esse mistério é algo que as pessoas não entendiam até que Jesus Cristo se revelou e edificou a sua igreja. E eu posso dizer sem nenhuma dúvida que a unidade, ela é um desejo de Deus para todos nós. Lá na oração sacerdotal que Jesus fez em João capítulo 17, a Bíblia diz que ele orou para que nós fôssemos um. Ainda que nós como igreja tenhamos a nossa denominação, eu sou da Assembleia de Deus, você pode ser da Igreja Batista, outra pessoa que nos vê pode ser de uma igreja pentecostal, de uma igreja presbiteriana ou de uma igreja metodista, não importa. O importante é que o que nos une, esse sentimento de unidade, não é a unidade denominacional, mas é a unidade em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo como igreja, aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e receberam pela fé o Espírito Santo para fazer de você casa de Deus, morada e templo do Senhor. Então Jesus orou para que nós fôssemos um. Então aqui na terra, por força legal, por força de lei, nós temos que ter um CNPJ, um cadastro nacional de pessoa jurídica, e a igreja tem que ter um nome, a igreja local. Só que se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê várias denominações, Ele vê um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, comprado, remido e lavado pelo poder do sangue do seu Filho. E nós vamos falar um pouco desse grande mistério que foi revelado, que Paulo tratou dele na carta aos Efésios, que é a unidade da igreja. O nosso textuário diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isso está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo de número 5. A verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Agora nós vamos fazer uma leitura bíblica em classe aqui, para a partir dela nós traçarmos os comentários desta noite. O nosso texto bíblico está na carta aos Efésios,
no capítulo 3, do versículo 1 até o 13º. Diz assim o primeiro versículo: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Para que agora, pela igreja multiforme, sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que faz em Cristo Jesus nosso Senhor. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são vossa glória. Amém. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida e pedimos agora que o Senhor nos dê o entendimento necessário para compartilhar a tua palavra com os teus filhos que nos acompanham, Senhor. Que cada coração seja ministrado de acordo com o teu querer e com tua vontade e que as pessoas possam ser edificadas pela palavra do Senhor. Nos capacita para ensinar e os teus filhos, meu Deus, para receber a palavra e reter ela em seus corações para a transformação e edificação de suas vidas, ó Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Queridos, com essa lição nós temos um objetivo geral, um alvo, que é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Depois, os 3 tópicos que nós vamos estar ministrando. Primeiro, nós vamos explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Em segundo lugar, nós vamos expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Em terceiro lugar, nós vamos mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Vamos começar aqui com os nossos comentários, com a nossa introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nessa lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado à nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Obrigado, David. Então, queridos, já nessa introdução, o que nós entendemos? Que havia um mistério que os judeus não compreendiam e, através daquilo que Paulo escreveu a carta aos Efésios, isso começou a ser elucidado. Todas as vezes que nós falamos em mistério na Bíblia, nós estamos falando de uma verdade que está oculta, mas que Deus quer revelá-la. Então, quando nós falamos na questão da unidade, é tão importante nós entendermos isso, porque é a unidade que dá força para a igreja. O próprio Jesus, no seu ministério terreno, ele ensinou que um reino dividido, ele não subsiste. E quando foi que ele falou isso? Ele disse isso quando ele estava expulsando demônios que estavam perturbando a vida das pessoas, e ele foi acusado de forma blasfema. Ele foi acusado pelos fariseus, foi acusado pelos escribas de estar expulsando os demônios pelo dedo de Beelzebul. E ele disse, olha, se
eu estou debaixo do poder de Beelzebul e eu expulso demônios, o reino está dividido. E todo reino dividido, ele não subsiste. Então, trazendo essa verdade da união, da unidade para os nossos dias, nós vamos compreender que a igreja, queridos, precisa estar cada vez mais unida. Nós não podemos ver os nossos irmãos de outras denominações como se fossem rivais. Nós temos que focar, como alguém já disse, naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Para pensar, dentro de uma família, quando a família vai crescendo, as formas de pensar, as formas de ver a vida são distintas. Mas o que é que dá força para essa família? É a sua capacidade de olharem todos na mesma direção e de terem todos o mesmo propósito. Então, nas grandes crises, ou as famílias se unem ou as famílias se destroem. Então, nós precisamos acreditar no seguinte: o objetivo de Deus, ao gerar a ideia de unidade, é para que a igreja se fortalecesse. E sobre isso nós vamos falar no decorrer desta lição. Vamos lá para o primeiro tópico: o mistério oculto no Antigo Testamento. Mas já vai guardando isso no seu coração. É muito importante que a igreja, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, entenda esse mistério da unidade e viva ele. Porque por mais que Deus revele algo a alguém, se essa pessoa não viver essa verdade não tem força na vida dele. O que vai dar força para a verdade é se você vivê-la, é se você absorvê-la, é se você praticá-la. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. 1. O conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. 2. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial, noutros séculos não manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, e foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da Nova Aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. 3. O mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrantes de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Obrigado, Elise. Então, a primeira coisa que a gente deve destacar aqui é a questão de mistério. Quando falamos de mistério na Bíblia, ligado à vida espiritual, a questões religiosas, muitas pessoas se remetem a algumas religiões, até hoje, existem algumas religiões orientais que eles pregam muito a ideia de mistério. E no meio dos evangélicos também existe esse tipo de conotação. Eu me lembro, quando eu era novo convertido, a gente participava de alguns cultos, vamos dizer assim, cultos bem pentecostais, bem avivados. E às vezes algumas pessoas tinham algumas atitudes que os outros não compreendiam. E alguém dizia, é mistério. Só que não é desse mistério que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do mistério que foi revelado desde o Antigo Testamento, que o propósito de Deus, que o projeto de Deus não envolveria apenas os judeus. Por quê? Na cabeça do judeu, todas as promessas bíblicas eram concernentes à nação de Israel e que não sobraria nada para os gentios. E nessa ideia, criou-se na comunidade de Israel um orgulho espiritual,
de achar que tudo que Deus tinha era apenas para eles. Só que alguns homens no Antigo Testamento, alguns profetas do Antigo Testamento, alguns servos de Deus no Antigo Testamento, já começaram a ter vislumbres, como o profeta Isaías, que profetizou muitas profecias, revelando que Deus, quando o Messias chegasse, quando ele enviasse o Messias seria Deus não só de Israel, mas também das nações gentílicas. Os profetas como Jeremias, como Ezequiel, eles profetizaram para Israel, mas já alertando que o projeto de Deus era maior do que eles imaginavam e não envolveria apenas a comunidade de Israel, o grêmio de Israel, a nação de Israel, mas seria um projeto para as outras nações. Agora, como o comentarista bem coloca aqui, o pastor Douglas Batista, ele só não sabia como isso aconteceria. Eles sabiam que Deus tinha um projeto, sim, e isso alguns profetas, alguns patriarcas, algumas pessoas que receberam isso por revelação. Eles não entendiam como isso seria desvendado, mas eles já entendiam que Deus tinha um projeto, sim, para as outras nações. Isso me chama a atenção porque a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então é muito importante nós nos conectarmos à palavra de Deus. Eu vou falar para você uma coisa sem medo de errar. Nós vivemos uma época de grande analfabetismo bíblico dos cristãos. Porque devido à grande facilidade que se tem de aprender a palavra de Deus, o Salomão ele falou assim, que a alma farta ela pisa o favo de mel, mas para a alma sedenta até o amargo é doce. Eu me lembro quando eu me converti ao Senhor, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, criado num lar evangélico, alguns anos fora do evangelho, quando eu voltei com uma sede muito grande de Deus. E um dos primeiros propósitos que eu coloquei no meu coração foi que eu leria a Bíblia toda. E hoje eu observo que a maioria dos cristãos, já com tempo de caminhada, não tem essa sede. Então quem não tem sede de conhecer a palavra de Deus, dificilmente entenderá os mistérios de Deus que estão revelados na palavra. Então eu quero nesta noite te exortar ou te aconselhar a buscar conhecer mais a palavra de Deus. Gente, nós temos tanta concorrência no dia a dia para a nossa atenção. Eu sei que não é fácil você desenvolver um desejo de conhecer a palavra de Deus. Mas quando você faz disso um hábito, cada dia você vai colocando um pouquinho de conhecimento dentro do seu coração. E a médio e longo prazo, Deus vai revelar coisas gloriosas para a sua vida. O Senhor Jesus, no seu ministério terreno, ele disse para os escribas e os fariseus: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então nós não podemos abrir mão desse conhecimento do Eterno. E como você vai conhecer a palavra de Deus? Conhecendo a Bíblia, orando, pedindo discernimento para Ele revelar para você as coisas do céu. E lógico, aprendendo a palavra de Deus com alguém que sabe mais. Ninguém sabe tudo. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre procurando novos ensinadores, novos ministros, pessoas que têm mais tempo de caminhada do que eu, para que venha me instruir, para que eu possa instruir a igreja. Então, quando nós olhamos aqui para a Bíblia, nós vemos que esse mistério, o conceito bíblico de mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, e indica alguma verdade divina que esteve oculto, mas passou a ser conhecida. Então, esse é o mistério da unidade. Mas a Bíblia tem diversos mistérios que nós devemos ter sede de conhecer, porque esses mistérios estão revelados na palavra de Deus, mas só será conhecido daqueles que realmente tiverem sede e fome de Deus. Segundo subtópico diz, o desconhecimento do mistério, e fala que em outros séculos não foi manifestado como agora estava sendo. Paulo estava se dirigindo à igreja de Éfeso, que esse mistério da unidade da igreja não foi conhecido no Antigo Testamento, mas que agora, através do Espírito Santo, do trabalhar de Deus, chegou o tempo de Deus revelar esse mistério. E aqui ele fala uma coisa interessante. Aqui ele diz que, o comentarista coloca que os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. E aqui tem uma série de referências. E mais para baixo diz, o que eles não sabiam era como isto aconteceria. E esse mistério é a igreja, é a união entre judeus e gentios,
transformando a humanidade num outro tipo de pessoa, que são aqueles que Jesus chamou lá de João capítulo 3, versículo 3, daqueles que são nascidos de novo. E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz que aquele que agora está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É desse mistério e das bênçãos prometidas para aqueles que nele crescem, que Deus uniria dois povos em um, que Paulo estava falando. Agora, só para você ter um pouquinho mais de sede de Deus. Esse é apenas um dos mistérios que tem na Bíblia, mas tem muitos outros que, através das Escrituras Sagradas e do conhecimento da palavra, Deus quer desvendar para você. Segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. 1. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, os apóstolos enfatizam que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina, e não por sabedoria humana. 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a Igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, e prossegue com a execução da obra de Cristo, e também com a criação de uma nova humanidade, como também a unidade de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da Igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria Igreja é principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em que um povo só meio de Cristo. 3. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo. Todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejará desde o princípio. Obrigado, Daísa. Então, eu quero começar aqui destacando duas coisas. Primeiro, aquilo que nós já falamos sobre que mistério é esse que Deus traria como revelação através do apóstolo Paulo. Primeiro, era a união da igreja, ou seja, era a criação da igreja de dois povos, gentios, que eram todas as nações que tinha sobre a face da terra, e os judeus. Por que isso foi tão importante? Porque o orgulho judeu levantou uma verdadeira parede de separação entre judeus e as outras nações. E eles acabaram incorrendo nos mesmos erros, ou até erros piores que as nações pagãs e idólatras. E agora, com a revelação de Cristo Messias e a pregação do Evangelho,
Deus estava salvando pessoas de várias, como foi falado aqui, ó, etnias, nações e classes sociais. A visão das pessoas naquela época era de uma subdivisão tremenda. Primeiro, a divisão entre nações. Depois, a divisão de etnias. Depois, a divisão racial. E depois, a divisão de classes sociais. Tudo isso são barreiras que vão se levantando para que as pessoas se tornem cada vez mais longínquas ou se afastem mais umas das outras. Quando nós olhamos para a igreja, que é o mistério de Deus, o que nós percebemos? Quando nós passamos a fazer parte da igreja e entender o propósito dela, essas barreiras caem por terra. Aquela pessoa que é estrangeira, aquela pessoa que é de outra nação ou de outra nacionalidade, ele deixa de ser um estrangeiro, ele deixa de ser uma pessoa de outra nação para se tornar o meu irmão. É por isso que nós, como cristãos, nos saudamos como irmãos, porque nós nos vemos como irmãos e nós nos temos como irmãos, porque o Pai de nós todos é Deus, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho. E todos nós, pelo sacrifício dele, fomos adotados. Então, dentro da igreja, não deve haver divisão de classe social. O que é mais pobre não deve olhar o que é mais rico, que tem mais condições, com o olho torto. E nem aquele que tem mais poder aquisitivo olhar para o mais pobre com o olho torto. Nós temos que olhar uns aos outros como irmãos. Outra coisa interessante que Paulo fala aqui é que ele era prisioneiro por causa do reino e por causa do evangelho. Ele fala isso logo no início aqui da carta, quando ele diz assim, ó, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Do que ele está falando? Se você for estudar, você vai descobrir que Paulo escreveu 4 cartas enquanto ele estava preso na cadeia. Paulo foi preso por pregar o evangelho. E diz a palavra de Deus que ele estava sendo levado para Roma para ser condenado ou absolvido por Nero. E a partir daí, quando ele estava na prisão, ele ganhou muitas vidas para Cristo. Para você ter uma ideia, ele fala de irmãos e de filhos de Deus que ele fez nas suas cadeias. A coisa mais comum, diz os estudiosos da Bíblia, era um prisioneiro ser levado para as outras partes, algemado a 2 soldados. Então, um era algemado do lado direito, o outro era algemado do lado esquerdo. Ele estava preso, ele não podia fugir. E o que Paulo fazia? Ele aproveitava essa oportunidade na prisão e ele pregava para esses 2 soldados. A coisa mais comum era o soldado, quando chegava no final da viagem com o prisioneiro Paulo, ter se rendido ao Senhor, ter aceitado Jesus. Por quê? Paulo dizia assim, eu estou preso, mas a palavra não está presa. Então, durante essas viagens e durante as suas prisões, Paulo ganhou muitas almas. E nas prisões onde ele esteve, ele escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu Filemon, ele escreveu Filipenses, deixa eu ver, ele escreveu 4 cartas. Ele escreveu também a carta aos Efésios. As epístolas da prisão foram Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, para pensar. Isso também me chama muito a atenção, porque mesmo preso, eu acredito que uma das maiores adversidades que a pessoa pode ter na vida é ser preso, e ser preso por não tendo cometido crime nenhum. Mas qual que era a acusação? É que ele, como pregador do Evangelho, era um inimigo de Roma. E na verdade isso não existia. Paulo, pelo contrário, pregava o Evangelho e anunciava a transformação de Deus no coração das pessoas. As pessoas que aceitavam a Jesus, em vez de se tornar pessoas piores, se tornavam pessoas melhores. Mas como o imperador se colocava como Deus, e ele queria ser cultuado como Deus, os cristãos se tornaram uma ameaça para ele. Porque os cristãos só aceitavam um Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas olha a situação que Paulo estava. Em vez dele se lamuriar por estar preso, em vez dele reclamar, ó Deus, por que eu sendo seu servo, pregando a sua palavra, fazendo a sua vontade, o Senhor permitiu que eu fosse parar na cadeia? Ele não fazia isso. Ele usava a oportunidade que ele tinha para pregar para o carcereiro, como ele fez lá em Filipos, para pregar para os soldados que o prendiam, para escrever cartas e enviar para os irmãos e motivá-los a continuar pregando o Evangelho. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu aprendi na vida que quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, está sempre arrumando uma desculpa.
Então você tem a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus, da graça de Deus. Por quê? Porque você tem vida, você tem liberdade. Use as oportunidades que você tem para servir a Deus, para manifestar o reino de Deus, para discipular pessoas, porque a vida passa muito rápido. Então, mesmo estando em prisões, Paulo não fez disso um obstáculo para ele parar de pregar o Evangelho. Pelo contrário, ele ganhou o carcereiro, ele ganhou soldados que o prendiam e ele escrevia cartas para as igrejas. E aí, qual vai ser a nossa desculpa hoje para não falar do amor de Deus e para não servir a Deus? Vamos continuar nessa pegada, servindo ao Senhor, adorando a Deus, manifestando o seu reino, independente das circunstâncias negativas. Terceiro e último tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. 1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano. O conteúdo deste plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. 2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. 3. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano para a salvação pré-estabelecida desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existente um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Obrigado, David. Então, queridos, eu vou começar aqui os comentários do final para o início. Aqui diz que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Queridos, isso aqui é glorioso. Isso aqui é glorioso. Porque se nós olharmos o que acontece na história de forma aleatória, ignorando a presença de Deus e o seu estado soberano, nós vamos entrar em parafuso. Nós vamos nos desesperar. Porque dá a impressão, tem algumas pessoas, tem um grupo de pessoas que eles são conhecidos como deístas. O que são os deístas? Filosoficamente e teologicamente falando. Eles são um grupo de pessoas que eles acreditam que Deus existe. Mas que ele criou a humanidade, a criação, como um relojoeiro cria, um fabricante de relógio cria um relógio. Ele cria, dá corda, põe para trabalhar e abandona a sua própria sorte. Ou seja, ele não interage mais com aquilo que ele criou. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus não é assim. Se você ler as Escrituras, os 66 livros da Bíblia, os 27 do Novo Testamento e os 39 do Antigo Testamento, eles vão revelar para nós um Deus pessoal e que intervém na história, sim, do Gênesis até o livro do Apocalipse.
Isso traz para nós o quê? Descanso. Nós não estamos aqui sozinhos gritando, ei, cadê você? Não. Nós servimos a um Deus que é um Deus pessoal, que se relaciona com a sua criatura, que se relaciona com seus filhos. Isso traz para nós paz e segurança. Imagina, nós estamos no meio de uma pandemia, onde quase 400 mil pessoas já morreram no mundo. No Brasil, em números oficiais, nós não sabemos os extraoficiais, mas números oficiais, são mais de 30 mil pessoas mortas. Amigo, amiga, se você não acreditar que Deus comanda a história, você entra em parafuso. Você desespera. Mas se você olhar para a história e ver Deus interagindo desde o Éden até os dias de Jesus e até os dias de hoje na história, conduzindo a história, seja debaixo da sua vontade permissiva, da sua vontade perfeita, interagindo com o ser humano, o nosso coração encontra paz. Então nesta noite eu quero te convidar a confiar em Deus, mas não é no Deus feito pela mão dos homens. Não é no Deus que, em vez de ele carregar os homens, é os homens que carregam ele. Não, eu quero convidar você a confiar no Deus Criador dos céus e da terra. Aquele que tem a nossa vida, marcada na tábua de suas mãos. Esse Deus comanda a história. Esse Deus é soberano. E nesse Deus nós podemos confiar. E por que Paulo está falando sobre isso? Porque Paulo tinha esse tipo de relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para a Escritura e vemos Paulo falando sobre o mistério da igreja, ele deixa bem claro que Deus não foi pego desprevenido no jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, não é que Deus não sabia. Deus de antemão já tinha um projeto. A Bíblia chama Jesus Cristo de Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, dentro do projeto de Deus, ele já via o futuro, já via a queda da humanidade e já via o projeto dele, que era unir dois povos, judeus e gentios, num terceiro povo que seria a igreja, que seria a solução soteriológica, salvífica de Deus para a humanidade. Então eu convido você a descansar o seu coração no Senhor, porque Deus é soberano e Ele tem a história da humanidade no seu controle. Voltando mais um pouquinho aqui, nós entendemos o quê? Que o apóstolo Paulo, ele falava que aquilo que ele pregava era riquezas insondáveis, maravilhosas providências divinas que estão além, muitas das vezes, do entendimento humano. E ele considerava isso um privilégio, irmãos. Queridos, servir a Deus, pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, adorar ao Senhor, é um privilégio que nós temos. É um valor que nós não podemos abrir mão dele em hipótese nenhuma. Você, pela palavra de Deus e pela fé, foi aceito como filho de Deus. Não troque esse privilégio que Deus te deu por nada neste mundo. Tem uma história no Antigo Testamento, para nós encerrarmos, que é muito emblemática. A Bíblia fala de um homem que ele tinha 2 filhos. Um se chamava Esaú e o outro se chamava Jacó. E o nome desse homem era Isaac. E dentro da cultura judaica, o filho mais velho era aquele que tinha a primogenitura. O que era a primogenitura? Era o direito de comandar a família quando o pai morresse. Ele tinha essa herança. Para você ter uma ideia, quando era distribuída a herança entre os filhos, o filho primogênito recebia porção dobrada com relação aos outros. Então ele tinha um privilégio de liderar a família quando o pai falecesse, de administrar todos os bens. E a Bíblia fala de desses 2 rapazes, Esaú e Jacó, e eles eram gêmeos. Só que no nascimento, que era Esaú. E diz a palavra de Deus que, a partir do momento que Esaú nasceu primeiro, ele se tornou o quê? Ele se tornou aquele primogênito. Ele tinha direito à primogenitura. Mas diz a palavra de Deus que um dia ele chegou em casa com muita fome. E o seu irmão Jacó estava cozinhando lá um negócio. Estava fazendo lá uma comida. E quando ele entrou, ele estava com fome e ele pediu um pouco daquela comida. Sabe o que o irmão dele falou? Eu te dou essa comida, se você me der abrir mão do direito de primogenitura. E diz a palavra de Deus que naquela hora, sabe o que ele diz? Olha a expressão dele. Do que me vale essa primogenitura? Estou morrendo de fome.
E eles fizeram uma troca, eles fizeram uma barganha. Ele abriu mão do seu direito de liderar a família, de ser o herdeiro principal do seu pai. Ele seria o herdeiro espiritual, o herdeiro na administração da família. Ele abriu mão por causa de um prato de comida. Uma coisa que ele poderia ter o tempo que ele quisesse. E isso trouxe para ele um grande malefício. Muitas das vezes nós, queridos, nós abrimos mão do nosso relacionamento com Deus por coisas tão simples, por coisas tão efêmeras, por coisas tão passageiras. Ontem eu ouvi uma live do pastor Napoleão Falcão conversando com o pastor Gilmar Santos. 2 homens de Deus que durante muito tempo, no início da minha caminhada, me influenciaram a pregar o Evangelho. E sabe o que eles estavam falando? Como pessoas que um tem 72 anos de idade, o outro tem mais de 60 anos de idade, já prega o Evangelho há mais de 40 anos, dois. Sabe o que eles estavam falando? Nos últimos anos, a igreja perdeu muito da sua identidade, perdeu muito da sua capacidade de influência. Sabe por quê? Porque ela se esqueceu das doutrinas fundamentais da Bíblia. E uma delas é a doutrina que um dia Jesus Cristo voltará. Nós precisamos despertar aqueles no nosso coração que um dia nós vamos ter que se encontrar com Deus. Seja através da morte, seja através do arrebatamento da igreja. E saber que a qualquer hora a trombeta pode tocar, se não para todos, para nós como indivíduo. Isso vai fazer que a gente leve a vida e a perspectiva cristã de uma outra maneira, para que a gente possa estar cada dia mais perto do Senhor. Então o apóstolo Paulo considerava a pregação desse mistério pré-estabelecido por Deus, que era a união de gentios e judeus na igreja, como um grande privilégio. E eu te pergunto nesta noite, como você tem encarado a sua vida cristã? Como apenas mais uma faceta da sua história, da sua vida? Mais um papel a desempenhar? Ou a principal faceta da sua vida, que é ser um filho de Deus, amado pelo Senhor, comprado e remido e lavado pelo precioso sangue de Jesus? Com direitos, sim, mas também com deveres e com uma grande responsabilidade de servir a Deus e de anunciar o seu reino. Eu termino aqui lendo a conclusão que diz assim: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Aqui é colocado o seguinte: Deus revelou isso no seu tempo, de acordo com o seu eterno propósito. Entenda uma coisa, Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E nós devemos confiar e crer nisso. E não nos desesperarmos. O sábio Salomão, em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 até o 8, ele fala que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E ele fala de vários tempos. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Mas ele deixa bem claro para nós que existe um tempo determinado pelo Senhor. Querido, descanse o seu coração. Aguarde o tempo de Deus. Como diz os antigos, não coloque o carro na frente dos bois, né? Vamos fazer cada coisa dentro do seu tempo e vamos aguardar o socorro do Senhor. Eu fecho essa aula aqui colocando as nossas questões que eu esqueci a semana passada, né? Nós temos 5 questões aqui no nosso questionário que falam sobre a nossa lição. A primeira é: qual o significado da palavra mistério? A resposta é, do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Segunda questão: o que indica a expressão como? A expressão como, nesse contexto, indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Terceiro, o que Paulo destaca na abertura do capítulo 3 de Efésios? Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo da sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação de Deus. Quarto, o que é o mistério revelado? Em termos gerais, mistério revelado é a igreja. E quinto e último, por quem o mistério agora deve ser anunciado? Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém? Vamos orar, queridos, vamos agradecer por
por esse momento que Deus nos propiciou de estarmos aqui adorando o seu nome e meditando na sua palavra, nesse culto de ensino e de escola bíblica, ok? Que Deus abençoe sua vida. Sexta-feira nós temos a nossa live do nosso culto. Será lá com o nosso pastor Eduardo Costa e com a sua família. E nós estaremos lá de cá adorando a Deus, sexta-feira às 19h30. E domingo, 18 horas, nós estamos com a igreja aberta, lá na rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia. A Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, está com as portas abertas para te receber, para junto adorarmos a Deus, amém? Só que se for lá adorar com a gente, vá de máscara, tá bom? Estamos ali dentro dessa condição que nos foi colocada, para que a gente possa se proteger e proteger o próximo. As cadeiras estão afastadas, estamos longe uns dos outros, não está tendo aglomeração, mas está sendo muito bom. Nós oramos das 18 às 18h30 e quando é 18h30 nós começamos o nosso culto, louvando a Deus e recebendo a palavra do Senhor. Das 18 às 18h30 tem a oração e às 18h30 nós também fazemos a live desse culto, que é o culto da família, ok? Mas estamos fazendo lá na igreja. Se você quiser ir adorar a Deus conosco, você é nosso convidado. Vamos agradecer? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um culto de ensino, por mais um culto, Pai, de escola bíblica, de aprendizado da tua palavra. Eu te louvo por todos os irmãos que nos acompanharam e que vão nos acompanhar depois por este vídeo, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um. Nos ajuda a entendermos, ó Pai, que nós temos um grande privilégio, que é fazer parte da tua igreja, que é fazer parte, Pai amado, desse mistério revelado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a tua igreja. Mas pedimos também que o Senhor nos ajude a cumprirmos o nosso papel, o nosso dever e a nossa responsabilidade, que é compartilhar o teu reino com aqueles que ainda não te conhecem. Salva vidas, ó Pai. Liberta pessoas pelo poder do teu nome. Aqueles que estão agora nos acompanhando, meu Deus, que ainda não conhecem a ti, toca nos seus corações, que eles possam ter um encontro pessoal com o Senhor e ser salvos e ter o seu nome escrito no livro da vida para o grande dia da primeira ressurreição. Aqueles que estão longe, afastados dos seus caminhos, meu Deus, que nesta hora tenham desejo de voltar, sejam perdoados como foi o filho pródigo pelo seu pai e assim recebidos na casa do Pai novamente. E aqueles que estão de pé, Senhor, que vigiem, meu Deus, que sejam prudentes para que não venham cair da graça, mas que sejam sustentados a cada dia pelo poder do teu Espírito e pelo poder da tua palavra. Ajuda nós, meu Deus, da Assembleia de Deus Jardim Letícia, a cumprirmos o nosso papel nesta região, até que o Senhor venha para nos buscar. Obrigado pelos companheiros, meu Deus, obreiros da tua casa, que tanto têm nos ajudado. Toma a vida de todos eles em tuas mãos. Abençoe seus lares e suas famílias, meu Deus, desta igreja querida e amada. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no precioso nome de Jesus. Que Deus abençoe você, dê um restante de semana abençoado na presença do Pai. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam Amém!